vai mudar de assunto e vai falar sobre aquele plano de terceirização do trabalho, terceirização do emprego, plenário da Câmara. Ah, vamos falar antes dos fatos da semana, tem que rodar a vinhetinha, eu sempre me esqueço. Roda aí, fatos da semana. Fica mais bonitinho com a nossa moldura, né? O plenário da Câmara aprovou o projeto que regulamenta a terceirização do trabalho e agora ele deve seguir para a sanção do presidente Michel Temer, que é totalmente favorável ao projeto. Roda aí. Com 231 votos a favor, 118 contra e 8 abstenções, a Câmara dos Deputados aprovou na semana passada um projeto de 1998 que regulamenta a terceirização no país, liberando-a para qualquer ramo de atividade das empresas privadas e de parte do setor público. A aprovação foi polêmica, não só pelas críticas da oposição, mas também porque não houve o aval da maior parte dos atuais senadores. Esse projeto havia sido aprovado no Senado em 2002, com relatório de Romero Jucá, hoje líder do governo no Senado. Só 12 dos atuais 81 senadores estavam no exercício do mandato na época. Mas por que esse projeto foi desengavetado? Quais as consequências dessa aprovação? E o que acontece com o projeto que está tramitando no Senado? Tudo isso é o que vamos ver agora, aqui no Revista da Cidade. Para falar sobre esse assunto, hoje a gente está recebendo Antônio Rittitelli, que é advogado, professor e comentarista político. Seja bem-vindo à revista, Obrigado. Tudo bem? Como é que tá? Tudo jóia? Bem, e você? Também, tudo certinho. Vamos começar respondendo, antes de mais nada, a primeira pergunta que a Ana Paula colocou no PTzinho de abertura aí pra gente. Por que esse projeto, de repente, foi desengavetado, um projeto de 98? Qual foi a justificativa que a Câmara deu para desengavetar esse projeto? A justificativa é o pedido do presidente, para que se gere nessa situação, nessa circunstância de desemprego e a crise que o país está passando, e por pressão também do empresariado, pedido do presidente, pressão do empresariado e dos próprios políticos, então vamos desengavetar porque é uma possibilidade de amenizar essa crise. E por que ele estava parado desde então? Já que é um projeto tão antigo, ele vai fazer 20 anos de aniversário praticamente, né? E ele provavelmente tinha pontos muito negativos e que ainda mereciam ser discutidos mais amplamente antes de ser aprovados, né? Antes de serem aprovados. Sim, discutido inclusive com os sindicatos, respectivos sindicatos, mais com a sociedade e etc., né? As classes representativas. Mas isso não foi e provavelmente não será, porque o presidente, agora sob a pressão que ele está, no momento que ele está vivendo, ele não tem muita opção. Ele vai aprovar, sancionar por completo, apesar no que pese você ter dois outros projetos que tratam praticamente do mesmo assunto, não é? Que é o que está no Senado, tramitando no Senado, e a reforma trabalhista, que então ela é mais abrangente e pega muitos mais aspectos. Não é? A questão é que deve ser lembrada, a CLT, originalmente ela veda a terceirização na atividade principal das empresas. Atividade fim, né? Conhecida como atividade fim. Principal das empresas. Então, e essa vai ser a grande mudança proposta por esse projeto, que a atividade fim também pode ser terceirizada. Vai mexer nesse ponto, que é um ponto nevrálgico. Na sua opinião, tem um grande medo e uma grande possibilidade de queda na qualidade dos serviços prestados? Porque essa é uma das coisas que as pessoas estão alegando, né? Uma das situações que podem acontecer. O serviço vai ser sucateado, vai ter baixa de qualidade, fazendo essa terceirização da atividade fim. Na sua opinião, isso pode acontecer? Até pode, mas pessoalmente eu acho que não irá acontecer porque, enfim, o momento que nós vivemos, as pessoas estão precisando de desempregos, né? Quer dizer, 12 milhões de desempregados é um número razoável. E muitas vezes eu comparo isso ao que nós estamos vendo hoje acontecer, por exemplo, ao Uber, né? Será que isso foi pior, foi melhor? Ou seja, a questão do mercado, ele se autorregulamenta muitas vezes naturalmente. Então, eu não acho que vai acontecer isso não, a curto prazo.
mas de qualquer forma, respeito e os direitos dos trabalhadores, eles devem ser preservados. Falando em direitos do trabalhador, esse projeto, que provavelmente vai ser sancionado pelo presidente, ele tem alguma chance de reduzir direitos do trabalhador? Ele vai dar menos direitos ao trabalhador ou não? Isso é possível, porque como você, inclusive está no projeto, né? A empresa-mãe, aquela que vai terceirizar, uma das questões que está no projeto é que ela não vai ter mais aquela fiscalização, vamos dizer assim, num projeto original de terceirização, sobre a empresa intermediária. Então, o trabalhador pode perder direitos e aí ele vai ter que recorrer primeiro à empresa que o contratou, a terceirizada, para depois, eventualmente, ir para a empresa-mãe original. E tudo isso, todos esses meandros, eles não são, eu entendo que não são bons para os direitos dos trabalhadores. Tá. Quando você diz que o presidente está sem opção e que esse projeto vai acabar sendo sancionado, a gente esbarra em que pontos? Da onde vem essa pressão e por que ele não propõe uma conversa mais ampla com a sociedade, com os sindicatos, como você mesmo disse, já que existem outros 2 projetos, como você mesmo citou, que dão uma amplitude, uma importância muito maior para uma reforma que o Brasil realmente está precisando fazer e não é de hoje, e de repente aparece uma situação em caráter de urgência. Afinal de contas, a gente está falando, a gente está contando desempregado, não é de hoje, infelizmente. A gente está vendo números de desemprego aumentar no Brasil há anos, né? E os números, infelizmente, só aumentam. Por que essa pressa? O que aconteceu? Então, pressão do empresariado, a crise institucional, política, social, econômica sem precedentes e a própria pressão dos deputados que acabaram aprovando a toque de caixa, esse projeto que foi, né, desengavetado, não é? E agora estão apresentando uma conta, tipo, presidente, nós te apoiamos ali porque o momento é difícil, quer dizer, o presidente está tendo dificuldades de fazer reformas, de aprovar reformas, como a gente está vendo aquelas negociações políticas, né? Aquelas negociações políticas, uma reforma previdenciária, por exemplo, está difícil, não está nem se colocando em pauta, porque a probabilidade não está tendo apoio. Não está tendo apoio suficiente. Então, esses deputados, esses parlamentares... É uma troca complicada, né? Para que ele faça, para que ele tenha apoio, ele vai aprovar uma questão que não favorece o trabalhador, pelo menos a longo prazo, né? Como a gente está comentando agora, e como a gente está dizendo, uma mudança que muitas vezes pode ser que não seja sustentada a longo prazo, né? É possível, mas a curto prazo é o que se tem, ou seja, a pressão vem desses setores e de fato vivemos uma crise institucional sem precedentes, econômica, política, social, não é? Então a curto prazo vai acontecer isso. Esperamos que a reforma trabalhista verdadeira, a macro reforma, que ela não seja engavetada como essa outra que foi, pelo sim, pelo não é? E que ela seja analisada pelo menos a médio prazo, né? Que não seja esquecida, que vá para as calendas gregas. Tá, mas o que pode acontecer também é que esse projeto seja sancionado agora e que outras discussões entrem em pauta e aí vem PEC dali, PEC daqui. No Senado e de outros setores, né? E que se reabra uma discussão com setores legítimos e representantes dos trabalhadores, e é o que se espera. Ele pode ser aprovado parcialmente, esse projeto? Pode. E aí, o que for vetado tem que ser remetido de volta para o Congresso, vai para o presidente do Senado para ele, então, analisar o que foi vetado pelo presidente, né? Aquilo que não foi aprovado. Tá, então, politicamente, é importante para o presidente Michel Temer aprovar esse projeto, mas como que fica a imagem dele perante a sociedade que não está muito favorável a esse tipo de mudança, de transformação? Quer dizer, ele fica bem na fita, como a gente diz, lá, né, em Brasília, mas no restante do Brasil não, né? O apoio político dele, o apoio das pessoas, do eleitorado pode cair, na sua opinião? Pode. Eu digo que a situação, de novo, né, reiterando, a situação ela é sem precedentes, ela é uma crise impressionante que nós vivemos. Então, piorar a imagem do presidente, se é que é possível, é possível, mas assim, já infelizmente, como você mesmo usou o termo aí popular, né, tá difícil e tá mal na fita, né, tá mal no enredo que nós vivemos, né. É possível até piorar mesmo.
Agora para o doutor Antônio Rittitelli, qual é o prazo que o presidente Michel Temer tem para sancionar esse projeto? Pode responder, por favor. Sim, ok. O prazo do presidente que ele tem é um prazo convencional de uma semana, mas ele pode ser estendido e na verdade, o prazo vai depender mais da urgência que o caso requer, né? Fica a critério dele. Isso é uma prerrogativa do sistema presidencialista, que tem vantagens e desvantagens. Que fica centralizado ali na mão dele, né? Isso. Tá certo. Agora, além desse projeto de terceirização, quais são os outros projetos que estão ali na pauta, que estão sendo discutidos? Você disse que a reforma da Previdência está quietinha nesse momento. Tem outras questões que estão ali pairando entre o Congresso e a presidência, que está sendo discutido? Há muitas questões realmente sendo redundantes e relevantes, né? Então, uma delas é a questão que não é de interesse direto, vamos dizer, dos políticos, mas do fim do foro privilegiado, da questão da anistia da Caixa 2, e há outras reformas múltiplas, reforma tributária, reforma política, reforma, enfim, todas as reformas que precisam ser feitas, até propostas de alguns mais radicais, de se fazer uma nova Constituição. Fazer uma nova Constituição nesse momento é impraticável, não só por causa do momento político da crise que se vive, como também pelo custo que isso acarretaria. Tá. Mas tem muita coisa fervendo lá em Brasília, né? Tá certo, inclusive a reforma política, né? Que estão falando agora aí dessa história da votação, do voto em lista, né? A gente também a gente, no caso, está ficando de cabelo em pé com essa história. Bom, falando em anistia do Caixa 2, que você comentou agora, vamos entrar nesse assunto também? Vamos. Porque é um outro assunto que está deixando o brasileiro bem bravo, né? Cada vez que se fala em anistiar o Caixa 2, antes de mais nada eu queria entender, e queria que o senhor explicasse, por favor, para a nossa audiência, a prática do Caixa 2 é realmente crime hoje no Brasil? É crime. Está previsto no artigo 350 do Código Eleitoral. Então, quando a gente fala em anistiar o Caixa 2, a gente está falando em anistiar um criminoso. Quem praticou um crime. Basicamente isso. Pela legislação, você concorda com essa afirmação? Concordo, pela legislação que está em vigor. Sabe que nós vivemos atualmente, Regina, aquela coisa aquelas máximas estranhas, né? Escabrosas, do tipo, estuprou, mas não matou. Não é? Roubou, mas fez. Ora, o início da frase já começa pela definição do conceito do crime. Exatamente. Estupro é crime. Claro. Está tipificado no Código Penal. Não importa se arrependeu roubou, é crime. É. Tipificado no Código Penal. Então, depois você querer amenizar ou contemporaneizar no sentido de, mas não matou, mas fez. É isso que nós estamos vivendo. Então, é crime, ponto. Assim como a minimização, não sei se existe esse termo, se a gente pode usar, né? Pode. Ou deixar menor, né? Como o próprio Marcelo Odebrecht está fazendo nas suas delações premiadas, do tipo, isso acontece desde a época do meu avô. Ou não tem político que não tenha feito Caixa 2. Isso é muito comum, é muito normal. Não é porque é comum que deixa de ser crime, né? E eu acho que a forma como é feita, a forma como eles usam isso, já é tão do dia a dia deles, já é tão dentro da prática, né, das campanhas, de como é feita a coisa toda eleitoral, que eles devem estar espantados o fato da gente estar achando isso um absurdo, né? E como dizem aquele ditado antigo, né, que o pouco espanta, muito amansa, né? Então eu acho que eles estão assim, por que vocês estão achando isso um absurdo? Vamos anistiar todo mundo, porque todo mundo é criminoso, então anistia todo mundo. Quer dizer, um grande absurdo, né, que a gente vai ter que engolir. Será que isso vai passar? Total doutor? Absurdo, e é uma questão ética e moral, né, e cultural aí do povo brasileiro. O povo brasileiro é muito cordato, ele espera muito do Estado brasileiro, ele depende muito, ele se entrega muito. E isso realmente é secular, não é de hoje. Mas não é porque é antigo, é uma prática antiga que aconteceu, não aconteceu, que nós vamos ter que admitir, aceitar, em absoluto. Em primeiro lugar, lei que está em vigor é crime, conceitua, define como crime. Então, o crime tem que ser punido. O crime pressupõe uma sanção, uma penalidade, um ressarcimento à sociedade. Esse é o ponto básico, número 1. Depois, uma eventual discussão de uma amenização, de um afrouxamento, desse tipo de crime, ela pode até ser discutida, mas eu penso até que não é esse o momento. Esse momento a lei deve ser aplicada em sua plenitude. Até para quê? E por quê?
para que se restabeleça padrões de ética e moral no nosso Estado, no Estado brasileiro. E que o povo perceba e que conheça e que seja esclarecido que é crime, sim. Então, a interpretação, mas se a fonte for lícita, do dinheiro que foi doado é lícita, então você... Sim, é uma discussão que você pode ter, eu acho que num segundo momento. Nesse momento, eu penso que, salvo o melhor juízo, não cabe. Tá certo. Agora, a gente pode considerar Caixa 2 e propina, conceitualmente falando, como sinônimos? Não, eu entendo que são diferentes. Eu entendo que propina ela é mais grave porque ela é mais personificada. Atende mais, ela pressupõe desvios de função. Ela atende um interesse pessoal, inclusive, daquela pessoa. Pessoal, sim. Porque, vamos imaginar, o Caixa 2, você tem até situações de políticos, você pode pressupor esse tipo de circunstância, de políticos que estão num partido que então cometeu Caixa 2, crime de Caixa 2, e que ele não esteja sabendo a origem daquele dinheiro, que ele foi beneficiado por um tempo de exposição na mídia, e ele não tem, ele pode acontecer, isso é possível, né? A noção de onde vem aquele dinheiro, nem foi procurar saber. Então, isso aí, Caixa 2. A propina não, a propina é pessoal. É pessoal, desvio de conduta, de função. Então, não há como você dizer assim, ele não sabia que era crime, porque, inclusive, a propina vai pressupor aí o envolvimento de um servidor público. Então, basicamente, é para onde vai o dinheiro, a diferença entre os dois. O Caixa 2 seria desvio de conduta também, mas está indo para a campanha eleitoral, está indo para o partido, não especificamente para o bolso daquele cidadão. E a propina não, a propina é para o bolso, para ele comprar o barquinho dele, para ele mandar para a Suíça, para ele botar na cueca, enfim. Seria basicamente essa a diferença. Mas isso conectado com a consciência dele, né? Como eu disse, você pode ter um político que não sabia que de onde que veio o dinheiro. Então ele está no tal partido, ele pode ter ouvido rumores, olha, esse dinheiro eu não sei, tal, mas ele tem o direito, ele vai lá e faz a sua exposição na mídia. Usando aquele dinheiro. Usando aquele dinheiro que foi pago, né, para a exposição, enfim, para a mídia dar esse espaço, e ele não ter essa consciência, essa noção. Pode acontecer. De qualquer forma, os dois são crime hoje, né? E os criminosos deveriam pagar pelo que fizeram, né? Ser punidos regiamente. Por isso que eu insisto que nesse momento primeiro, averiguar, verificar, punir, né, nos termos da lei. E depois discutir, né? E depois se couber realmente uma discussão. Se couber, porque o país também não pode parar por causa disso. Não. Tá certo. Olha, quero agradecer demais a presença do Antônio Rittitelli mais uma vez aqui no programa. Vamos deixar em aberto esses assuntos que a gente não tem nenhuma conclusão, né, sobre esses dois temas que a gente abordou aqui. Então, claro, vamos voltar a falar sobre isso aqui no programa. Então, fica aberto o convite para o senhor voltar, por favor, tá bom? Obrigado, como eu passei. Quer fazer contato? Através do site antoniorittitelli.com.br. Você vai escrever o Rittitelli com 2 Cs e 2 Ls, tá bom? Obrigada pela presença aqui mais uma vez. Até uma próxima boa semana, viu? Obrigado. Até.